Olá, é um prazer tê-los aqui conosco num novo episódio do nosso podcast Política Real. Eu sou Wilson Pedroso, trago as notícias políticas de forma equilibrada e com credibilidade. Hoje eu recebo aqui ele que é prefeito da quarta maior cidade do estado de São Paulo, avaliado por quase 80% de ótimo e bom pela população de sua cidade, prefeito de São Bernardo, Orlando Morando. Orlando, seja bem-vindo. Obrigado, Wilson Pedroso. Um prazer participar aqui do Política Real. Espero de colaborar com as informações. Fico aqui à sua disposição. Bom, começar primeiro você contando um pouco como veio a sua veia política. Você foi vereador, foi deputado, foi candidato a prefeito, foi eleito no segundo turno na sua primeira eleição, mas na sua segunda eleição você foi eleito no primeiro turno. De onde vem essa veia política? Olha, eu não tenho parente na política, nem pai, nem tio, nem avô. Eu nasci num bairro de periferia da cidade de São Bernardo do Campo, e quando eu estava com 18 anos, eu venho do comércio, meu pai sempre foi comerciante, a gente acaba tendo contato com as pessoas. E aquela região da cidade estava muito abandonada, era um lado da periferia da cidade, onde eu nasci, chamado bairro Battistini, mas que demandava de muito serviço público. E aí começou aquela coisa, poxa, precisava ter um vereador aqui no bairro, precisava ter um vereador no bairro. Eu aceitei, fui atrás, arrumei um partido político. Na época eu me filiei ao PSB, que é o partido do atual vice-presidente da República. Não entendia nada dessa coisa de socialismo, esquerda. Anos? 18. 18 anos. Eu fui o vereador mais novo da história de São Bernardo. E aí disputei a eleição, mas dentro do meu comércio. Não tinha uma coisa profissional, uma coisa assim... O supermercado é Morando, né? Supermercados Morando. Ajuda? O sobrenome ajudou na primeira eleição? O que ajudou muito foi o nome do meu pai. Eu e meu pai, nós temos o mesmo nome. Eu sou Orlando Morando Júnior, meu pai é Orlando Morando. E meu pai sempre foi um ativista de boas causas. Sempre fez parte da sociedade de amigos do bairro. Ele está com quantos anos hoje? Meu pai hoje está com 78 anos. Meu pai fazia parte da comissão dos festejos da igreja do bairro. O meu pai foi presidente da PM, da escola. Então, meu pai nunca... Ele tinha atividades políticas sociais, ele né? Tinha atividades... Uma pegada social, né? Em ajudar a comunidade, em ajudar o bairro, em ajudar as pessoas. O meu pai veio de um berço muito humilde, muito pobre. E conforme ele foi dando passos na vida, ele sempre entendeu que também precisava ajudar a causa comum. Então, o nome do meu pai me ajudou muito. Isso eu sou eternamente grato e devedor. E aí eu disputei a primeira eleição. Para você ter uma ideia, o partido me mandou pouquinho material. Qual que era o partido mesmo? PSB. PSB. Nós rodamos o material no mimeógrafo. Quem lembra de mimeógrafo? Aquele que você punha álcool. Não, quem fala que lembra de mimeógrafo entrega a idade, né? Pois é. Então, isso foi em 1996. Aí eu fiquei de primeiro suplente, eu não ganhei direto. Tive 1.523 votos. Mas o que aconteceu? O Maurício Soares ganhou as eleições, foi o prefeito. Que eu apoiei, e ele chamou um vereador para ser secretário de habitação. E eu me tornei vereador logo, e foi interessante, porque não foi uma coisa combinada. O Maurício já era do PSDB? O Maurício, nessa eleição, era do PSDB. E aí o que é interessante, eu era solteiro nessa época, tinha completado 19 anos, eu disputei a eleição com 18. Chega um dia para almoçar, minha mãe falou, chegou um telegrama aí do correio para você. Aí eu abri o telegrama, estava mandando eu comparecer na Câmara Municipal às 14 horas. Eu falei pro meu pai, tá vendo? Fui me meter com esse negócio, agora toda hora tem que ficar dando explicação, satisfação, essa chatice. Aí eu cheguei, o presidente da Câmara chamava Tanaka, um japonês. Eu falei, senhor Tanaka, eu recebi esse comunicado aqui, esse telegrama, eu queria saber para que é. Ele falou, mas cadê teus convidados? Eu falei, que convidado? Você tá brincando. Ele falou, hoje é dia de sessão, eu vou te dar posse. O Zé Roberto foi para a secretaria. Não teve articulação política nenhuma? Zero? Zero. E ninguém teve avisado. Não, ninguém correu na sua casa. Não, tanto é legal que o livro da posse, quem está no meu entorno, eu não conheço ninguém. Chamaram uma claquezinha lá, eu me tornei vereador, fiquei um período que deu para fazer uma boa consolidação em um curto prazo de tempo. Você não ficou os 4 anos, Não, então. Fiquei acho que 8 meses. Aí o secretário caiu. Teve um problema, trouxeram ele de volta para a Câmara e eu fui de volta para casa. Mas eu não me desvinculei. Eu era vereador, mas eu mantive a minha atividade, até porque é de onde eu vivia, de comerciante e tal. Mas aí despertou, eu acabei fazendo um trabalho social
Na primeira eu tive 1.523 votos e na reeleição de vereador eu já tive 5.804. Fui o terceiro mais votado da cidade. Aí eu tomei posse, chamei um grupo de vereador e falei, eu vou fazer só um mandato. Por quê? Falei, porque não vou fazer 2 mandatos. Falei, isso aqui é um propósito, eu quero ajudar meu bairro, foi por isso que eu entrei, mas eu não vou ficar 2 mandatos. Então, quem quiser ajudar a gente lá no bairro, pode ficar à vontade que eu não disputo reeleição. E tornei público. Entendi. Aí o que aconteceu? Não Você tinha... já tinha porque a gente fala muito o negócio de traçar objetivos e metas. Você já tinha traçado que Eu queria ser prefeito. queria ser prefeito. Queria ser prefeito da Queria cidade. ser prefeito. E aí o que acontece? Não tinha deputado estadual em São Bernardo. Com essa, vamos dizer, essa credibilidade que eu adquiri com os colegas, enfim, eu disputei a eleição de deputado e 6 vereadores me ajudaram. Eu ganhei e depois retribuí como deputado, dando apoio para eles, enfim. E aí, em 2008, eu fui tentar ser prefeito, fui para o segundo turno, mas perdi a eleição para o PT. Em 2008, o Lula era o presidente, muito bem avaliado, e levei a eleição para o segundo turno. O meu adversário teve... Isso em que ano? 2008. 2008. Meu adversário teve no primeiro turno 49,6. Então, nessa Puseram a rolha de volta na champanhe. Então, nessa eleição de 2008, o PT era muito forte. Porque Muito você forte. vem São Bernardo é uma cidade que é o berço do PT, né? Por conta do Lula. Foi. Por conta do Lula. O que você tirou daquela eleição que te trouxe para 2016, sabe? Qual que é o cara que vai ser candidato? Porque vencer não é fácil, né? A gente não vê isso todo dia, né? A gente participa de eleição há muitos anos, a gente já viu pessoas que tinham tudo para ganhar, perder, e quem não tinha nada para ganhar, levar, não é? O que você tirou de lição? Porque ali você disputou contra o sistema, né? Porque o natural, até pela força do Lula, era o PT ganhar, não era? Olha, para você ter uma ideia, o Lula, como presidente da República, ele foi 4 vezes fazer evento público em prol do Luiz Marinho. 2 no primeiro turno e 2 no segundo turno. Pra você ver o quanto também eu era resistente. O PT e o Lula estava bem avaliado naquele ano e acabei não sendo vitorioso. O que eu tirei de bom exemplo? Que nem tudo que você quer, você pode. Sim. Aquilo ali me deu uma estatura melhor, as derrotas ensinam também. Então, as vitórias são comemoráveis, as derrotas são aprendizados. E derrota ensina mais que as vitórias, né? É duro. Você aprende, né? Triste, é dolorido. Você aprende mais na derrota do que nas vitórias. Mas assim, primeiro, persistir. Né? 2012, eu olhei o cenário, o Serra era governador, o Geraldo era governador, o Serra ia disputar a prefeitura de São Paulo. Em 2012. 12. E aí ele falou, Morando, eu queria que você viesse me ajudar aqui na prefeitura de São Paulo. É deputado, tem boa participação, acho que é melhor você não disputar a eleição. A lógica era eu disputar a reeleição. E muitos, né, os adversários, nunca mais vai ser prefeito, perdeu a vez, fugiu da disputa. Olhei aquele cenário, o Luiz Marinho ia para a reeleição, o Lula continuava bem avaliado. Eu não tinha o apoio do meu partido. Prefeito sentado na cadeira tem a preferência? É mais fácil? O prefeito... No caso do Marinho. Sim. Né? Mas o prefeito na cadeira, além de você ter o sistema político favorável, o prefeito que faz um governo de médio para bom já tem preferência. As pessoas não gostam de ficar alternando. As pessoas preferem, porque traz segurança para ela. Toda mudança, o sujeito fica, como será que vai ser? E aí, não disputei em 2012, isso. E aí fui disputar em 2016. Certo. O Marinho já não era candidato, ele apoiou o candidato dele, e aí, ironia do destino, o candidato dele não foi para o segundo turno. Eu disputei a eleição com outro candidato que foi para o segundo turno. E aí acabei sendo vitorioso, e agora, 2 anos atrás, eu disputei, o Luiz Marinho veio disputar comigo. Eu lembro. E aí eu tive quase 70% no primeiro turno. No primeiro turno, no primeiro turno. Na reeleição, ganhei no primeiro turno. Mas aí é um pouco... O seu segundo mandato é um pouco reflexo de tudo que você fez no primeiro, não é? Eu acho que, por mais... O ambiente político em 2016, que foi uma lavada de PSDB no Estado, né? Ganhou você, ganhou Santo André, ganhou um monte de outras cidades.
João Dória, um pouco de reflexo da própria eleição do João Dória, que virou um popstar daquele momento, né? Mas a sua reeleição é reflexo do seu trabalho, não é? Sim. Reeleição, Wilson, é uma avaliação, é um pit stop que as pessoas te dão. A primeira eleição é uma eleição de compromissos. Quando você vai, no meu caso, eu era anti-PT, o PT teve aquela baixa em 2016, eu nunca fui aliado do PT, eu nunca apoiei o PT, sou adversário político do PT. Eu não concordo com as práticas deles, além dos problemas de corrupção. Eu entendo que eles fazem um governo que não é para todos. E eu acredito que quem governa, você precisa governar para toda a sociedade. E as práticas, principalmente, que levaram o país a uma derrocada horrível, eles podem ter sido absolvidos pela justiça, mas tenho certeza que não pela memória da população. Foi mensalão, foi petrolão, foi muito esquema de corrupção, e eu não concordo com isso. Quando você vai para a reeleição, aí não é mais uma campanha de compromisso, é de entrega, porque você teve 4 anos. Aí, se não foi bem, não tem quem culpar. Isso. É você mesmo. E eu acredito que eu fiz muita entrega. Primeiro, eu consegui entregar tudo que eu peguei abandonado. Nós tínhamos quase 80 obras, 78 obras abandonadas. Abandonadas. Obra de drenagem, o piscinão do Paço. Isso quando você pegou em 2016. 2017, quando eu tomei posse, isso. Tinha 78 obras abandonadas. Obras de habitação, sistema viário. O prefeito era do PT, piscinão, que era o Luiz Marinho. Luiz Marinho do PT. Sucedeu ele. Sucedi ele. O Museu do Trabalhador, que nós transformamos em fábrica de cultura. Então, o que eu foquei? Eu falei, pessoal, não vamos inventar roda. Chamei a equipe, montei, eu acredito, uma boa equipe, trouxe pessoas experientes. Grande parte deles já tinham trabalhado, inclusive, no governo do Estado, ou como secretário, ou como adjunto, um time preparado. Eu falei, o nosso primeiro compromisso é entregar o que nós recebemos abandonado. A população não quer saber quem começou a obra, a população quer ver a obra entregue, quer ver o andamento. Eu acredito que nós acertamos. Nós tivemos aí mais de 1 bilhão de obras consolidadas no primeiro mandato. Uma transformação enorme na educação, área que você conhece muito bem. Hoje o ensino de São Bernardo é 100% municipalizado até o 5º ano. Hoje os alunos de 4º e 5º ano, cada um tem o seu Chromebook, lousa digital nas salas de aula, todas as escolas reformadas. Alteramos para melhor a merenda, para você ter uma ideia. A mãe recebe um cardápio todo mês, impresso, para saber o que o filho come cada dia da semana. Demos um avanço importante quando chegou a pandemia. A maioria das cidades fizeram hospital de campanha. Eu estava com o HU, nosso hospital de urgência, na boca para ser entregue. Entregamos um hospital de 250 leitos. Ampliando leitos. Né? Ampliamos leitos. Não faltou... nós perdemos muitas vidas, todo mundo perdeu. Mas em São Bernardo ninguém morreu por falta de atendimento. A gente deu conta, tinha UTI, tinha leito, inclusive atendendo outras cidades. Então, esse pacote, esse conjunto de boas práticas é o que eu avalio que me deu, e uma boa montagem política, tá? Porque não adianta ser só gestor, você tem que ter um time bom da política. Nós reunimos 18 partidos na minha reeleição. Um prefeito tem que saber comandar, né? Porque, no fim, se você não escolhe uma equipe boa, você vai comandar nego ruim, né? Aí não adianta. Você indica que é o caminho ali, o cara vira para a direita. Ninguém consegue ter boa música sendo só maestro. Os músicos têm que ser bons. Senão não dá boa nota. Eu vou voltar um pouco nessa questão da sua gestão, mas eu quero para terminar esse bloco, para a gente ir no quadro Histórias de Campanha, o Lula, na sua avaliação, ele vai ser um cabo eleitoral que ele foi em 2008? Neste momento, não. Eu tenho a clareza, Wilson, que o presidente da República, o principal papel dele é economia. Se o país está com a economia indo bem, se você tiver um PIB crescendo, crescimento real, o presidente da República é reconhecido por isso. Nós estamos no mês 7, então são 7 meses que o presidente Lula reassumiu a presidência da República. Tivemos aí o feito da reforma tributária, que teve a sua primeira aprovação na Câmara. Isso pode melhorar a economia. Agora, eu não consigo imaginar que até outubro do ano que vem, outubro de 2024, a população tenha uma gratidão ou um reconhecimento pelo papel. Então, se você me perguntar, eu não acredito que o Lula será um bom cabo eleitoral. Você, como um prefeito, você analisa, inclusive, entrada financeira no município, né? A economia está patinando? Muito. A
economia está Ela não está embicando um pouco pra completamente cima. de lado. Não, tá, a economia não vai bem. Nós vamos ter graves problemas, porque as commodities voltadas ao agro baixaram. E tem um lado bom, o alimento vai ficar mais barato, vai. Mas isso tem impacto na economia. Se você pegar o primeiro trimestre deste ano, o Brasil cresceu 1,9%. 1,5% foi de responsabilidade do agro. Então, você pega todo o restante daquilo que é produzido no Brasil, representou 0,4%. Então, a indústria automobilística está vendendo agora, porque veio esse pacote de incentivo, mas você pega a indústria de caminhões, ônibus, está paralisada. O juro muito alto. Bens de consumo duráveis automaticamente estão associados a crédito. Isso é no mundo inteiro, isso não é só no Brasil. E com as taxas de juros sendo praticadas nesse momento, acho muito difícil a gente ter a economia crescendo em larga escala neste ano. Eu ia encerrar e ir para o quadro. As prefeituras são o primeiro ente federativo a sentir quando a economia vai mal? Sem dúvida. Para você ter uma ideia, nós tivemos queda na transferência do ICMS janeiro, fevereiro e março. Os 3 primeiros meses, a transferência de ICMS foi abaixo do que o próprio governo do estado tinha estimado. Por quê? Atividade industrial. Não. São Bernardo, o principal tributo é o ICMS, o segundo é o ISS. O segundo é ISS. A maioria dos municípios é assim ou não? Não, cidades industriais nessa entendi. escala. Como a principal receita do município ainda vem do ICMS, que é fruto da indústria, que a indústria produz. Então, nós tivemos queda, mostrando claramente que há uma recessão. A economia voltada a bens de consumos duráveis vai muito mal. Orlando, a gente vai voltar a falar um pouco da sua gestão e vamos falar um pouco de política e sucessão. Mas antes, eu vou chamar o quadro Histórias de Campanha, que é onde o prefeito ou quem já fez parte de campanha conta uma história divertida. Vou chamar a nossa vinheta aqui e você volta a falar. Bom, estou aqui com o prefeito Orlando Morando, prefeito de São Bernardo. Vamos passar a vinheta de Histórias de Campanha e voltamos. Prefeito Orlando Morando, nosso quadro Histórias de Campanha, o que você consegue compartilhar de algo engraçado, algo diferente que ocorreu na sua campanha ou em alguma campanha? Olha, eu tenho uma passagem, para mim foi a melhor de todas. Não era campanha. Eu era membro da Comissão de Transportes, quando era deputado estadual, e teve aquele triste acidente da linha 9 do metrô, a linha amarela. E eu fui designado, foi feita uma comissão especial, e eu presidi essa comissão, fui relator, perdão. O Edmir Chedi foi o presidente, eu fui o relator. E eu fui chamado, no dia seguinte, eu desci para ver o acidente. E na Assembleia, obrigatoriamente, você tem que trabalhar de gravata, o plenário é obrigatório. Eu arregacei as mangas, tirei o blazer e desci, era um lugar que estava muito quente. E, eu voltei todo suado. Eu me lembro que ainda o Datena fez uma cobertura, foi na parte da tarde, ao vivo e tal. Acabou o feito, eu estava indo embora para São Bernardo e pego a Imigrantes. Eu estava com sede, porque não tinha almoçado. Eu desci. Isso que horas que era? Era já umas 5 horas da tarde. Aí eu parei num posto, um frango assado que tem ali na Imigrantes, antes de São Bernardo. E eu estava de calça azul, camisa branca. Quem desce para a praia conhece esse frango assado. Frango assado, é isso. E eu estava sem o blazer, camisa branca arregaçada, gravata azul, calça azul. Aí eu falei, me dá uma esfirra e um café e uma água. Aí dei a comando, o cara falou, fica tranquilo, o motorista do ônibus não paga, não. Porque a gravata era o próprio motorista de ônibus. Não, fica tranquilo, o motorista não paga, não. O motorista de ônibus não paga. Essa pra mim foi. Você aproveitou e tomou ligado. Tá bom, vamos lá. Tem uma equipe junto aí e tal. Essa pra mim. Não, tem muita história. Aqui tá o cobrador, ali tá E uma vez eu estava disputando a eleição, essa foi uma boa também. E eu tinha uma base eleitoral ali no oeste do estado. Fui em Dracena, é longe. Dracena dá uns 600 quilômetros de São Bernardo, fui de carro. E começa cedo, saí na madrugada, chegar lá, fui visitar uma fábrica, fui numa escola e tal. Deu 8 horas da noite, a pessoa que me ajudava lá, o Kelsey, nada de parar para comer, cara. Porque normalmente, às vezes, para num lugarzinho, tem um salgadinho e tal.
Falou, não, tem uma quermesse hoje da igreja, não vou na quermesse agora. E anda na quermesse, dá a mão para todo mundo. A menina que trabalha comigo, a assessora de imprensa, começou a ter tontura. Né? Ela falou, vou desmaiar. Eu falei, o quê? Precisa parar, pô, não precisa comer alguma coisa. Falou, então vamos comer um frango. Aí, tava cedo ainda, né? O cara ficou cortar o frango cru, rapaz do céu. Pô. Você comeu a carne mal passada, vai. Agora, frango mal passado. Essa aí foi dolorida também. Mas não, tem muita história boa. Não, e campanha não é fácil. Campanha a gente fala que fácil. Campanha quando dá para comer. Quando dá para ir no banheiro, vai e come, né? Porque onde encontrar, vai. A gente nunca sabe o horário. Não sabe a hora que vai achar de novo. Não sabe a hora que vai achar de novo. Bom, isso aqui foi o quadro Histórias de Campanha com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando. Orlando, voltando aqui, eu separei um pouco para falar um pouco mais de gestão. Você já antecipou um pouco. O seu maior desafio, quando você assumiu, então, foi retomada das obras. Pagar as dívidas. O Luiz Marinho deixou, não é empréstimo, ele deixou dívida vencida para mim de 300 milhões. Pra você ter uma ideia, tinha 3 contas de energia elétrica sem pagar. Tamanha verdade que eu mandei uma lei para a Câmara, chamei a Enel à época, pedi para eles me parcelarem em 12 meses, eu tive que votar, os próprios vereadores do PT aprovaram, autorizando eu fazer um parcelamento. Então, assim, era dívida com laboratório, energia elétrica, alimentação. Ele tinha 300 milhões vencido, ele me deixou 300 milhões assim, ou eu pago, ia faltar produto. Então, nós fizemos um decreto e eu fui pagando quem foi dando o maior desconto. Certo. Então, quem vai me dar 50%, metade, quem deu? Paga. 30%. E dessa forma, fomos negociando. Relicitei boa parte dos contratos, exatamente para poder ter uma economicidade maior. E fui buscar recurso, fui buscar empréstimo para terminar, porque ele usou a parte que era do governo federal e a contrapartida dessas obras, que era para o município, não tinha. E aí foi o grande desafio, foi arrumar recurso para poder, em tempo, entregar todas essas obras, o que, felizmente, a gente conseguiu. Hoje, São Bernardo é a 4ª maior cidade populosa, né? Para não parecer que eu estou pegando leve com você e fazendo uma propaganda institucional... Porque, assim, você é reconhecido pelo grupo político sendo um grande prefeito, um grande articulador. Mas, como você está num programa de entrevista, vão falar, pô, ficou lá puxando o saco. E eu tenho uma matéria aqui que eu vou ler, só o enunciado, para não parecer que é coisa de amizade pessoal com o prefeito. Tem uma consultoria chamada Austin Rating, que analisou 5.650 municípios brasileiros e São Bernardo foi eleita a 4ª melhor cidade em qualidade de vida. Isso é reflexo do trabalho, não é? Ou isso acontece... Não acontece do dia para a noite, não é? Nem por sorte. Nem por sorte, né? Nem por sorte. Nós temos alguns ambientes bastante favoráveis. Primeiro, nós somos classificados, voltamos a ser a primeira cidade do país para a indústria. Por que isso? Melhorei o sistema viário, eu entreguei 4 viadutos. Eles falam aqui, orçamento, indicadores sociais, mercado não de trabalho. Estou com o IPTU congelado há 7 anos, não vou aumentar. Reduzi alíquotas de ISS. Quando você propicia um ambiente para o filho do trabalhador melhor, quando uma indústria vai se instalar numa cidade, ela faz um checklist do fornecimento de água, energia elétrica, à escola da cidade, ao hospital público. Como a gente conseguiu avançar... Eu entreguei agora, na minha gestão, eu devolvi o Hospital Anchieta, que estava fechado. Então, é como se eu tivesse inaugurado um hospital. Eu inaugurei o hospital de urgência e, no último sábado, eu inaugurei o Hospital da Mulher. São 3 hospitais em 7 anos. Quem consegue fazer isso? Entreguei mais de 1 bilhão de obras. Eu não tenho uma obra paralisada na cidade e todas que eu encontrei, nós entregamos. Então, o ambiente de negócio fica favorável. E quem vai investir em São Bernardo, a gente coloca o tapete azul lá na Anchieta para receber. Não tenho nenhuma dificuldade em falar que eu facilito mesmo. A Avan, conhecida, empresa do Luciano Hang, ele foi inaugurar uma loja da Avan em São Bernardo. Foi a única do ABC. Ele publicamente falou, foi o alvará mais rápido que eu já recebi no Brasil. Então, a prefeitura ela tem que ser um instrumento para desburocratizar a vida das pessoas. E quando você está falando de empreendimento privado, não pode ser diferente. O custo do dinheiro não pode demorar. Nós estamos agora recebendo o primeiro outlet da Grande São Paulo, São Bernardo do Campo. 1.500 novos empregos. Investimento de 150 milhões de reais. Em 3 meses estava tudo pronto, autorizado, licença ambiental. Às vezes, senão eu correria o risco de ver esse outlet ser instalado em outro lugar. Então, quando a gente fala de qualidade de vida, o índice que você coloca em quarto
É uma série de fatores que te elenca a poder estar nesse ranking como uma boa cidade para se viver, para trabalhar e para morar. E se alguém tiver alguma dúvida, no site da consultoria está lá o relatório, está tudo certinho. Bom, agora vamos falar E para minha equipe eu falei que eu não fiquei satisfeito, tá? É isso que tava essa pergunta aqui, mas eu queria passar para política. Eu sei Esse que resultado, o que traz disso? É bom para o ego ou dá mais gás para cobrar? Mostra que está no caminho certo, mas eu gosto sempre do primeiro lugar. Primeiro lugar, eu gosto do primeiro lugar. Então a equipe, a obsessão é estar em primeiro. Tá certo. Aí vamos falar agora de política. O governador Tarcísio, o último evento de campanha dele, se eu não estiver errado, porque você no segundo turno, lógico, eu te conheço porque você gosta, inclusive, de levar os governadores lá para fazer o último evento. Foi assim com o Dória, foi assim com o próprio Rodrigo no primeiro turno. Ele fez um elogio público a você, como você sendo o prefeito que mais atuante na reeleição dele no segundo turno. Vestiu a camisa, ajudou. E eu sei que você gosta de fazer campanha, né? Você é cara de rua, né? De campanha. Você não faz campanha em gabinete, né? Você é uma massa-barro. Então, para quem não te conhece, muitas vezes, impressiona e eu sei que você se esforçou para eleger o Tarcísio. Essa relação, você e o Tarcísio, continua firme ainda? Olha, primeiro, eu acho que ninguém é obrigado a assumir compromisso, mas se assumiu, tem que honrar. Isso. E eu não tenho meias palavras, né? Meu candidato no primeiro turno foi o Rodrigo Garcia, fiz a campanha para ele até o último dia. Como ele não foi alçado ao segundo turno, naturalmente, eu digo com naturalmente, eu não iria apoiar o candidato do PT. Então, quem estava disputando com o PT, com o Haddad, era o Tarcísio, e eu fui na segunda-feira, a eleição foi no domingo, na segunda-feira, eu estive na casa do hoje secretário de governo, Kassab, eu, a minha esposa Carla, que também havia sido reeleita deputada estadual, o nosso deputado federal, que nós elegemos em São Bernardo, Marcelo Lima. Hoje? Isso, no segundo turno. No segundo turno. E fui lá e gravei um vídeo declarando o meu apoio ao candidato Tarcísio de Freitas. E não bastava fazer um vídeo, então nós botamos o bloco na rua. Eu fiz um evento empresarial para ele já na segunda semana do segundo turno. Coloquei num café da manhã lá, devia ter uns 700 empresários da cidade, comerciantes, formadores de opinião. E depois ele voltou a São Bernardo, ele esteve numa igreja, foi participar de um culto. E o último sábado, o último evento dele, público, foi em São Bernardo do Campo. Nós descemos, coloquei ele num carro de som, descemos a avenida principal da cidade, arrebanhamos uma multidão de gente. É o meu estilo, eu sou intenso em campanha. Eu não sou aquele sujeito que fica meio com o pé em cada canoa, não. Se é para fazer, tem que fazer direito, tem que fazer com vontade, tem que fazer com garra. E, felizmente, o governador Tarcísio foi eleito no segundo turno com uma ampla vantagem. Isso tem trazido frutos para a cidade? Tarcísio tem sido muito leal com os compromissos que ele assumiu. O que eu pedi ao governador Tarcísio quando eu fui declarar? Que ele não interrompesse aquilo que estava andando, que já havia vindo do governo do Rodrigo Garcia, e nós tínhamos alguns outros compromissos, como, por exemplo, um suporte para a saúde do município em área financeira. Está sendo finalizado, acredito que essa semana, um contrato do governo do estado transferindo 150 milhões para São Bernardo, coisa que o Rodrigo já havia feito na gestão dele anterior. Nós estamos na iminência agora de 2 bairros que estão sendo urbanizados, a maior praça da cidadania, tanto que nós mudamos o nome, vai chamar Parque da Cidadania, porque é muito grande, é o primeiro que tem piscina aquecida, adulto, infantil, 2 campos, ginásio, centro de treinamento, curso profissionalizante, uma área de 25 mil metros. Vai ser gratuito para a população. 100% gratuito. Está entre a Avenida Dom Jaime de Barros Câmara e o bairro Jardim Calux. É uma região carente ou não? É mista. O Calux é uma área um pouco mais... pessoas mais humildes. O Calux, o Beatriz, e você pega na Dom Jaime, já é classe média. O que eu acho fantástico. As pessoas precisam conviver e estar integrada indiferente da sua classe econômica. Mas você falou da Carla... A sua esposa é deputada estadual, a Carla Morando, mandar um beijo para ela, gosto muito dela, a família também gosta muito dela. Mas eu tenho escutado muito que a relação do governo, não do Kassab, né? Porque o Kassab é um avião político, né? A gente conhece, adoro o Kassab, me deu as minhas grandes oportunidades, mas que a relação governo do Estado e Assembleia
não estão indo bem. Que o Tarcísio não está politicamente em uma confusão maior junto à Assembleia, porque ele ainda tem uma boa avaliação, que isso acaba blindando ele de questões políticas maiores, né? De problemas maiores junto à Assembleia. Como que faz isso? Como que faz para ser um gestor e saber tratar a Assembleia como tem que ser tratada? E se você já ouviu isso, se é isso mesmo que está ocorrendo? Olha, com a Carla, a relação tem sido boa. O governador tem prestigiado muito a ela, e eu acredito que ela dá boa contribuição. Ela criou a Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico. O secretário Jorge Lima fez questão que a frente fosse lançada dentro do palácio com a presença do governador. Então, para nós, eu digo, para o casal, o prefeito e a deputada, o governo tem ido bem. O que eu percebo o governador não teve grandes desafios ainda para ser pautado na Assembleia Legislativa. Naturalmente, se não há um grande desafio, pode ser essa relação de ainda não ter uma proximidade. Mas eu não vejo um fato que possa ter grandes problemas. Eu acredito que ele vai ter, no momento apropriado, essa proximidade, essa boa relação. É importante. Da mesma forma, o prefeito com os vereadores. Você tem que tratar com respeito. A relação, os poderes são independentes, mas tem que ser harmônico, tá certo? A própria Constituição já fala isso. Então, eu mantenho uma boa harmonia. De 28 vereadores em São Bernardo, eu tenho 23 na minha base aliada. Então, a gente tem uma relação boa com a Câmara. E eu acredito que o governador, com o tempo, vai criar essa boa relação. Ele não tem um motivo para não ter uma boa relação com a Assembleia. Você falou de reforma política, eu vou te perguntar o que você acha da reforma, mas antes eu tenho uma outra pergunta, uma questão mais política. O Bolsonaro e o Tarcísio fizeram caminhos diferentes na questão da reforma política. O Bolsonaro... Tributária, isso. Reforma tributária. O Bolsonaro foi contra e o Tarcísio foi lá, fez uma ação de conversa junto ao Haddad, junto ao governo, junto com diversos prefeitos, inclusive, e tratou a reforma tributária de uma forma que, está ok, pode tocar em frente. E em uma reunião, até o Bolsonaro destratou deu aqueles arrobas do Bolsonaro, né? Deu uma distratada no Tarcísio. Por que eu estou te perguntando? Que minha questão não é nem a reforma tributária, porque eu vou te perguntar o que você acha, mas a questão política. Eu li e ouvi muitos comentários. Olha, para o Tarcísio foi bom essa distratada, porque dá uma distanciada dele do Bolsonaro e ele começa a ter voo próprio. Mas tem alguns analistas que falam assim, é ruim, porque ele começa a perder um pouco da base de sustentação dele, que é a direita. E pode começar a virar uma geleia, meio que ninguém sabe para onde vai, se é direita, se é esquerda, se é centro. O que você acha? Olha, primeiro, todo mundo queria reforma tributária. Eu não conheço alguém que fala, sou contra a reforma tributária. Acho que a reforma foi votada de maneira assodada. Acho que o Arthur Lima, por razões que eu não conheço, pressionou muito forte. Faltou transparência na reforma? Faltou transparência, inclusive para os municípios. O governador Tarcísio teve uma vitória na reforma. Foi ele que conseguiu impor aonde foi criado o conselho com um representante de cada estado, o que ajuda muito, inclusive, os municípios. Então, defender a reforma era uma pauta do Brasil, não era uma pauta de um governo, era necessário. Não era ideológico, né? Não de esquerda, de direita, né? Não é razoável o Brasil, cada estado ter a sua alíquota de CMS, cada município o seu ISS, uma confusão maluca. Até para pagar imposto no Brasil é difícil. Então, a reforma era importante e é importante, tem que ser aprovada no Senado. Ao mesmo tempo, o governador Tarcísio não deve perder esse apoio dessa base mais à direita, porque, sem dúvida nenhuma, foi essa base que pavimentou o caminho para ele vencer as eleições em São Paulo. Eu acho que isso vai ser depurado facilmente com o tempo. O Tarcísio tem posturas da direita, mas ele é governador, ele não pode ser radical. Eu acho que esse equilíbrio é importante. E ele mesmo esteve no sábado, disse que está tudo superado em relação a ele, o Bolsonaro, página virada, é um capítulo que já foi vencido já. Não vejo distanciamento. Você que é de uma cidade que é o berço do PT, que tem o Lula, presidente, você acha que o Tarcísio está construindo um caminho para ser candidato a presidente já na próxima eleição? Nunca tratei isso com ele. Eu, na minha opinião, acho que ele
deve ficar focado em buscar reeleição como governador de São Paulo. As pessoas esperam dele um bom governador. Está indo bem até o presente momento. E eu acho que se ele perder o foco de fazer um bom governo pensando na reeleição, nós já vimos que isso não deu certo muitas vezes. Eu acho que é a questão do tempo, mas se você me falar, se você pudesse falar no ouvido dele, dar uma sugestão, conselho, o pessoal não costuma falar, uma sugestão para ele ficar focado e buscar a reeleição como governador de São Paulo. Bom, agora vamos para o nossa ferida, né? PSDB. Falar um pouco do PSDB, mas eu tenho uma curiosidade antes, sem desrespeitar o meu amigo Rodrigo Garcia. Mas eu tenho uma curiosidade. Você lá atrás foi um dos nomes que foi colocado na mesa como possível vice-governador do Rodrigo Garcia. E eu te conheço, você estava pensando seriamente nisso. Lógico, pensando muito no município, não é fácil, mas, né, ir para o ego. Olhando hoje lá para trás, olhando o resultado, você dá graças a Deus que essa opção não vingou? Não. Pode ser que a história seria outra. Pode ser que a história seria outra. Primeiro, foi uma relação muito respeitosa do Rodrigo. Ele me chamou e falou, olha, você tem que se distanciar do cargo em abril. E eu vou consolidar o vice só lá em meados de julho, nas convenções. Que é natural, enfim, né? Que é natural. Falei, Rodrigo, eu não posso deixar a prefeitura sem uma certeza. Até em respeito ao meu eleitor. Se o meu eleitor tivesse a certeza que eu estava deixando a prefeitura para me tornar candidato a vice-governador, seguramente eu teria uma justificativa. Mas essas coisas, Wilson, eu sou católico e acredito em Deus. Eu coloco na mão de Deus. É óbvio que fiz os meus movimentos. Se não foi, Deus sabia que eu quero melhor e eu vou concluir meu mandato tentando ser um grande prefeito para a população da cidade. Acho que é isso. O PSDB diminuiu drasticamente, vem diminuindo ao longo das eleições, né? Não foi de hoje que ele diminuiu. Qual foi o grande erro? O que você acredita? Onde o PSDB errou para virar o que está virando hoje? O PSDB errou, na minha opinião, na falta de posicionamento. O nosso eleitor foi mais à direita e a gente preferiu ficar ao centro. O centro, infelizmente, não foi uma decisão minha, não foi uma decisão tua. O centro desapareceu. E nós vimos isso em 2 eleições. Basta ver o resultado que teve o Geraldo Alckmin na eleição presidencial e depois a Simone Tebet. O centro sumiu. As pessoas ou estão à esquerda ou estão à direita. E o PSDB ficou confuso nesse meio do caminho. Se você pegar os políticos históricos do PSDB e falar para eles sobre legalização da maconha, veja bem. Aborto, veja bem. Legalização de arma, veja bem. O cidadão não quer mais essa decisão que não é decidida. É que a internet a internet trouxe posicionamento, né? Mas faltou movimento, faltou o partido se atualizar. Há quantos anos não se faz um congresso para definir temas? O PSDB é contra ou a favor a legalização de armas. Se é para ser contra, tem que ter uma clareza e falar por que vai ser contra. Se é para ser a favor, tem que deixar claro que é a favor. Mas às vezes você ouve, por exemplo, um Fernando Henrique defender a legalização da maconha. Que já vi publicamente. Poxa, eu sou do PSDB, eu sou contra. Eu sou contra legalizar a maconha. Quer dizer, então tem que estar num partido. Se aquilo que o partido passar a defender eu for contrário a muitas pautas, o que eu tenho que fazer? Sair do partido. Agora, o partido ficou confuso, o partido ficou dando voltinha, sem definição. O partido teve seus quadros, alguns deles envolvidos em escândalos, o que foi horroroso, né? Isso aconteceu em vários estados, com ex-governadores. Então, o que aconteceu com o nosso eleitor? O nosso eleitor nos abandonou. Está claro isso. E o nosso eleitor, eu não tenho nenhuma dúvida, ele aderiu às pautas da direita. O nosso eleitor, quem sempre elegeu o PSDB, guinou para a direita, porque a esquerda ficou com o PT. E o PSDB ainda não percebeu isso. E o PSDB não percebeu isso até hoje. Cada um cuidando dos seus interesses meio que individuais e faltou um posicionamento partidário. Eu tenho a minha posição, mas eu gostaria de debater a minha posição dentro do partido, através de um congresso para definir temas, pautas, alinhamento ideológico. O PSDB perdeu isso tudo. Bom, e
E aí, ao longo dos meses, a gente vê uma debandada de prefeitos em diversos partidos, PL, PSD, PRB, diversos partidos. E eu te pergunto, você direto, né? Eu fiquei sabendo que, ao longo das últimas semanas, você tem se encontrado com o Valdemar Costa Neto ou encontrou o Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Você está de saída do PSDB? Não tenho. Eu quero tentar corrigir o PSDB. Eu fui convidado para integrar o PL, eu fui convidado para integrar o Republicanos, eu fui convidado para integrar o PSD. Eu não vou disputar a eleição o ano que vem. Não posso ser candidato a nada, né? E não tenho motivo para deixar o PSDB. Mas mesmo, você falou, não tem motivo para deixar o PSDB, mas mesmo dois rivais históricos, ou dois rivais, não sei nem se a palavra é essa, comandando a federação, um é o prefeito de Santo André, Paulinho Serra, e outro Alex Manente. Vocês até andaram se conversando na sua eleição, a Carla ficou meio de bico, mas você trouxe para próximo, que eu acho que é isso, política a gente tem que, né, agregar. Ele participa do nosso governo. Mas hoje, principalmente o Paulinho, que eu sei, você pode falar, todo político é capaz de falar que não, mas você tem uma rusga que em algum caminho, vocês eram amigos, porque eu conheci vocês dois como amigos, conheci o Paulinho, seu assessor, na campanha de deputado federal Paulo Renato. O Paulinho nos ajudou, inclusive, na dobrada lá. Mas, ao longo da vida, aí, alguma coisa saiu do eixo. E hoje ele é presidente da federação do PSDB, que vai discutir, inclusive, as coligações entre os prefeitos. Tem dado palpite aqui na questão do PSDB municipal junto ao Ricardo Nunes. Sente a vontade de continuar no partido mesmo? Eu quero que o partido faça as convenções. Ao fazer as convenções, o meu posicionamento contrário a essa comissão provisória criada pelo Eduardo Leite, eles foram alçados sem disputar. Eu sou do PSDB que disputa voto. Quem tem voto comanda o partido. Isso. Quem não tem voto não comanda o partido. Então agora está prevista ter as convenções municipal, estadual e nacional. Certo. Eu quero disputar as eleições partidárias. Por isso eu não acredito que permaneça aqui em São Paulo, por exemplo, essa presidência da federação. Nós vamos eleger o nosso presidente do partido, vamos discutir quem vai ser estadual, e ele tem que ser respeitado como presidente eleito. Então, o que eu quero resumir... O Eduardo Leite é presidente do PSDB por eleição? Como que ele é presidente do PSDB? Ele foi... eu fazia parte da comissão da Executiva Nacional, abriram um espaço para ele se tornar vice-presidente, ele foi eleito. A comissão pela qual eu estava lá, ele foi eleito. O Bruno Araújo se distancia, pede licença, ele vira presidente. Até aí está legal. O que foi ilegal? A desconstituição da executiva e a nomeação de uma nova executiva. Tanto que eu estou na Justiça Nacional. Ele deveria ter reunido o Diretório Nacional e o Diretório Nacional deveria constituir uma nova executiva. Mesmo que provisória, mas é o diretório eleito. Então, eu estou discutindo a Justiça, o processo está na Justiça Civil de Brasília e aguardando agora, naturalmente, a posição da Justiça, inclusive com ata adulterada, uma série de erros. Agora, tendo as convenções, nós vamos ver quem tem voto dentro do partido. Vamos ver quem tem voto. Vamos para a disputa. Tá. E aí, chegando próximo do final, falar um pouco de sucessão São Bernardo, né? Porque alguém com 80%, quase 80% de aprovação, fica todo mundo esperando onde vai pôr o dedinho, né? Porque, querendo ou não, o prefeito ainda tem muita relação próxima. Uma eleição estadual e federal, o prefeito tem poder, mas na eleição municipal, o dedinho do prefeito, não vou falar elege de poste, mas né, é algo a se considerar. Você já tem nome? Olha, escolhido não. Estamos fazendo avaliação, estamos olhando pesquisa, estou olhando os cenários. Estou olhando os cenários. Natural que a gente quer escolher um sucessor que honre os compromissos do nosso governo. O que é honrar os compromissos? Dar sequência a um bom governo, não deixar a cidade andar para trás, fazer com que São Bernardo continue crescendo. E, ao mesmo tempo, tenha potencial para ganhar as eleições. Apesar do meu sucessor ter a influência, eu vou tentar transferir a minha credibilidade de quase 80% para ele, precisa ter viabilidade. Senão, você vai lutar, vai nadar contra a corrente. Então, nós estamos fazendo avaliação.
E a minha ideia é até fevereiro de 2024 anunciar o candidato que irá ter o meu apoio e fazer a minha sucessão. Porque lá você tem... Eu vou fazer até uma conjuntura aqui. Tem o Marcelo Lima, do PSB, que, de alguma forma, coloca você e o Geraldo Alckmin no mesmo palanque, mas põe o Lula no palanque adversário, que eles têm o PT tem o deputado Luiz Fernando. Já tem uma costura política aqui para se fazer. A história da federação Cidadania PSDB, eu tenho escutado que vai escolher o Alex Manente para ser candidato. E você é do PSDB. Aí tem outros nomes, né? Tem o secretário da Saúde que eu escuto. Outro dia escutei um deputado federal do PP também querendo se colocar como candidato. Como que faz para ajustar essa amarração? Principalmente essa aqui do Cidadania, que eu vejo o Paulo Serra falando em Alex Manente. Essa aqui que põe o Geraldo de um lado e o Lula do outro. Olha, primeiro, o eventual candidato não está escolhido o partido ainda. Você não escolhe nem o nome, muito menos o partido. Entendo que, se for no PSDB, eu tenho preferência. Afinal de contas, eu sou um mandatário. Fui eleito pelo PSDB, fui reeleito pelo PSDB. Agora, uma discussão a ser feita. Se o PSDB, a federação, impor um nome sem querer discutir o nome, o meu candidato pode ser candidato por outro partido. Nenhuma dificuldade em fazer isso. Então, por isso que é tudo muito embrionário. O que eu estou focado? Eu não vou deixar as eleições do ano que vem contaminar o governo. Certo. A minha obrigação é continuar fazendo um governo de entregas e de resultados. Eleição se conversa em ano de eleição. Ano de eleição. Porque se você contamina, vira meio que um duplo comando e a prioridade passa a ser a eleição e não o governo. O café do prefeito atual vem frio, Não, se ele já indicar quem é o candidato? Tem grande chance, né? Tem grande chance. Se indicar quem é o candidato, o pessoal vai no candidato e esquece o prefeito. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma obrigação, entregar uma cidade cada dia melhor. E eu estou focado nisso. E com a convicção de, ao ter um governo de boas entregas e bons resultados, como nós vamos entregar, eu tenho R$500 bilhão de obras a ser entregue até o final da minha gestão. Tem ponte estaiada que foi iniciada, tem duplicação da segunda etapa da Estrada dos Alvarenga, todas as obras do pós-balso, canalização de córrego, o Parque da Cidadania, a revolução que nós fizemos dentro da área da educação, a transformação que vai continuar. Eu tenho convicção de que eu continuarei com boa aprovação. E, ao continuar com boa aprovação, eu serei um bom cabo eleitoral, na hora certa. Então, agora é governar, governar e governar. E para terminar um pouco nessa linha, qual São Bernardo que você sonha em deixar para a Antonella, sua filha, e o Orlandinho? Essa que eu estou entregando. Essa que eu estou entregando. Não é uma cidade perfeita, mas é inegável que é uma cidade que está numa profunda transformação para melhor. Foram 9 corredores de ônibus entregues, 2 terminais rodoviários, 3 hospitais, 2 novos e um que nós devolvemos. A educação, que eu tenho um enorme orgulho, as crianças se alimentam bem, o uniforme chega no primeiro dia de aula, tem lousa digital, tem Chromebook para os alunos do 4º e 5º ano. Quando você olha a mobilidade, foram 4 viadutos entregues em 4 anos, praticamente um viaduto novo por ano. A cidade está numa transformação permanente. Se a gente conseguir manter este processo de crescimento, nós teremos uma cidade em uma década muitíssimo melhor, onde todos os bairros já estarão urbanizados, a universalização do saneamento, que é numa parceria com a Sabesp, fazendo com que chegue o esgoto coletado e tratado para toda a nossa população, água para toda a nossa população. Nós temos uma região da cidade que ainda não tem água canalizada e vai ter na minha gestão. Eu quero essa cidade onde todos tenham o direito de estudar bem, onde todos tenham um hospital para ser atendido. Para você ter uma ideia, Wilson, quando eu recebi São Bernardo, em 2017, da gestão do PT, tinha 4.500 crianças sem creche. Hoje é fila zero da creche São Bernardo. Todas as crianças têm creche. Todos os alunos matriculados em uma escola de alto padrão, porque político adora discursar em prol da educação, mas tem que diminuir entre o que fala e o que faz. Essa distância de discursar muito e fazer pouco é que o país não suporta mais. E hoje a gente diminuiu essa distância. Eu tenho uma cidade muito mais acolhedora, e é essa cidade que eu quero deixar para os meus filhos e para mim continuar vivendo. Orlando, quero agradecer por você ter aceito o convite de vir aqui no nosso podcast.
poder esclarecer um pouco, a gente falar um pouco de gestão, de política. Quiser, agora deixo espaço para você dar o seu abraço final aí para as pessoas e muito obrigado mesmo por ter vindo. Eu que agradeço. O Wilson é um amigo de muitos anos. Parabéns aí pelo podcast o Política Real. Às vezes a gente está no governo, você trabalha muito e às vezes esquece de falar um pouco de política, é a nossa essência, nós gostamos. Então, queria te cumprimentar. Muito sucesso aí nesse novo desafio. O Wilson é um sujeito talentoso, conheci ele em diversos governos e mostra mais uma vez a capacidade agora de poder oferecer um programa, porque tem muita gente que gosta de ouvir de política também, isso. Não é só a gente, não é só tem gente que gosta. Então, queria cumprimentar você, deixar um grande abraço e sempre me colocar à sua disposição. Muito obrigado. Bom, hoje entrevistei o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando. Muito obrigado para você que nos assiste o canal. Não se esqueça de fazer a inscrição no canal Podcast Política Real e nos seguir nas redes sociais. Forte abraço!